Chegou o momento então da gente falar das medidas não convencionais. Se na atividade anterior a gente comentou que as medidas convencionais, né, que a gente viu ali, medidas de tempo, de velocidade, de distância, altura, elas são consideradas convencionais, existem outras que são as não convencionais, porque elas têm variedade, né, elas têm uma variação. Bom, na prática, o que isso vai significar? Vamos pensar em alguns exemplos, né, no qual a gente pode perceber que nós utilizamos essas medidas aí não convencionais. A situação é a seguinte: eu tenho que fazer um suco e eu preciso adicionar um copo de água, né, para bater ali a fruta que eu preciso, para que esse suco não fique muito concentrado e ele renda mais. E aí eu peço para que alguém que esteja me ajudando coloque um copo d'água ali no liquidificador para a gente poder bater e fazer esse suco. Mas aí chega a pergunta: qual copo eu devo utilizar? Perceberam? Nem todos os copos ali são iguais. Então, apesar de a medida, né, a ferramenta que nós estamos utilizando ser um copo d'água, ela pode ter variação. Outro exemplo que nós podemos pensar: quando a gente vai, por exemplo, realizar uma receita de alguma coisa, né, quando a gente tenta reproduzir uma receita, várias vezes nós vamos ver que nessas receitas existem unidades como, por exemplo, uma xícara, uma colher de alguma coisa, enfim. E isso pode ser a diferença entre fazer algo muito bem feito e que fique saboroso e algo que fique, por exemplo, ou exagerado ou que está faltando sabor. Bom, para isso, nessas receitas muitas vezes são utilizados o termo, né, colher. Então adicione uma colher de açúcar, por exemplo, uma colher de pimenta, de sal. Mas e aí? A pergunta que fica é: qual colher eu devo utilizar? Para isso, nós vamos perceber que essas unidades que são consideradas não convencionais, de alguma forma, elas acabam recebendo nomes que elas vão nos ajudar e vão facilitar para que a gente consiga acertar essas medidas que nós precisamos aí no nosso dia a dia. Algumas delas, por exemplo, vou colocar aqui na tela para vocês, já estão aí descritas, né? Como é o caso ali daquela colher. Então a gente usualmente costuma, né, dividir basicamente ali nas receitas entre colher de sopa e colher de chá, que elas vão dividir, né, em quantidades um pouco maiores ou um pouco menores daquilo que nós precisamos. Outras unidades que aparecem aí na tela, por exemplo, palmo, né, se a gente for medir alguma coisa com palmos, pés ou passos, né, também são unidades do corpo, né, formas que a gente pode utilizar com o nosso próprio corpo para medir as coisas. E elas podem ter algum tipo de variação. Xícaras, copos também são outras medidas também bastante utilizadas ali na culinária. Mas e aí? Quais são outras medidas que você costuma utilizar no dia a dia? E para que você usa essas medidas, né? O que você costuma quantificar, né? Apresentar a quantidade, e quais são as unidades que você usa para dar, né, essa noção da quantidade? Então, vou dar um exemplo. Quando eu quero falar sobre a idade de alguém, a forma de eu medir a idade é em anos. Então, eu posso falar que a pessoa tem 10 anos, que ela tem 50 anos, que ela tem acima de 65 anos e pode ser considerada uma pessoa idosa, por exemplo. É uma forma que eu uso no meu dia a dia de quantificar a idade de alguém. Mas existem infinitas coisas que nós podemos medir, e nós podemos medir de vários modos. Então, registre aí. Quais são as coisas que você costuma medir no seu dia a dia e quais são as unidades que você utiliza para medir essas coisas? E se você já conseguir identificar, tente marcar aí. Essas unidades, elas são convencionais, né, seguem ali mais próximas do padrão, ou elas são unidades não convencionais, que têm algum tipo de variação, que podem variar, né, de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Tá certo? Realizem essa etapa e aí nós vamos fazer mais uma atividade aí na sequência.